Fala pessoal, beleza? Professor e mentor Paulo Gonçalves por aqui e vamos tratar de jurisprudência. Nosso tema aí, atualização jurisprudencial, é um projeto que eu estou trazendo para o Pacto, um projeto diferente das outras mentorias, tendo em vista, senhores, que eu quero trazer algo de qualidade para vocês e, sobretudo, a PMGO trouxe muita jurisprudência na prova, nós já tivemos esse papo, já trocamos essa ideia, né? Senhores, são três temas muito importantes. O primeiro tema, nós vamos falar da legislação extravagante, Lei 9296 de 96, que é a Lei de Interceptações Telefônicas, né? E no âmago dessa lei, nós vamos observar a diferença de o que é escuta telefônica, o que é quebra de sigilo telefônico, o que é comunicação telefônica. Então nós vamos tratar tudo isso aí, né? Daqui a pouquinho, eu não quero trazer para vocês uma jurisprudência seca, maçante, não, eu não quero fazer isso, eu quero trazer para vocês aqui uma jurisprudência leve, menos densa, onde nós podemos também trazer em concomitância aí um pouco da legislação extravagante, beleza? Que é um tópico que não está aí nos vídeos, mas eu vou trazer aqui uma jurisprudência para vocês, que são os principais tópicos. A legislação, né, a lei seca, você vai ler em casa, todo mundo sabe disso. Senhores, vamos lá. Primeira decisão, STJ. Nós vamos falar aqui, senhores, de a quebra. A pergunta é a seguinte. Presta atenção. Informativo 672 é de 2020. O informativo 672 é de 2020. E aí, senhores, veio subsidiando esse informativo, mesmo entendimento do STJ, no informativo 730. Onde que eu encontro informativo, professor? Dizer o direito. Buscador dizer o direito. Se você quiser, né, contratar o buscador dizer o direito, eu acho interessante. Se não, eu acho interessante você fazer questões. As questões têm jurisprudência. Nas questões tem lei seca. E as principais jurisprudências eu vou trazer para vocês. Beleza? Eu vou colocar no cronograma de vocês um tópico, por exemplo, dignidade sexual e teses do STJ, como eu já trouxe para vocês darem uma olhada. É só se inscrever lá, STJ tese, aí você vai ver lá tese, dignidade da pessoa, da dignidade sexual, você clica lá e vai ter toda a jurisprudência. Vamos ver a pergunta. A quebra de sigilo de dados armazenados não obriga a autoridade judiciária indicar previamente as pessoas que estão sendo investigadas. E aí, senhores? A quebra de sigilo de dados. A quebra de sigilo de dados armazenados. A quebra de sigilo de dados armazenados. Senhores, vamos lá. A primeira coisa que eu quero diferenciar com vocês do pacto é o seguinte. Quebra, existe uma diferença aqui, senhores, Quebra de sigilo. Senhores, existe uma diferença aqui, quebra de sigilo. Senhores, nós temos o sigilo bancário, temos outros sigilos, né? Que não vai ser tópico agora, mas nós temos os principais sigilos. Nós temos aqui a quebra de sigilo telefônico, telefônico. Essa quebra de sigilo telefônico, ela pode ser de duas maneiras, né? Nós temos a quebra de sigilo telefônico, onde nós vamos fazer a interceptação. Nós vamos poder fazer aqui também essa interceptação, senhores, ela pode ser a interceptação telefônica, telemática, que isso está previsto no artigo 5º, inciso 12º da Constituição Federal, bem como de comunicações, né? Interceptação de comunicações. Então, nós temos as comunicações sem ser telefônicas, beleza? Comunicações verbais, né, de âmbito, né, que a gente chama de interceptação ambiental, beleza? Interceptação ambiental. E nós temos a interceptação telefônica. Tem duas distinções aí, beleza? Tranquilo. E nós temos aqui a quebra de dados, senhores. A quebra de dados. Essa quebra de dados, senhores, em tese, ela não está sujeita à reserva jurisdicional. Então anota, a quebra de sigilo de dados, em tese, não está sujeito à reserva jurisdicional. Como assim, professor? O próprio delegado de polícia, ele pode quebrar alguns dados. Quais dados? Como assim, professor? Quais dados que o senhor está falando? Por exemplo, o delegado de polícia, ele pode ter acesso a
lista telefônica do celular do indivíduo. Né? Quem ele ligou, quem não ligou. O delegado de polícia, ele pode ter acesso a esses dados. O que ele não pode ter é acesso, por exemplo, ao WhatsApp Web. O que ele não pode ter é acesso às conversas posteriores, a conversas ativas, beleza? Mas os dados telefônicos em si, né? Dado cadastral, dado de pessoa, dado de ID, dado de IP, de telefone celular, o delegado de polícia pode ter independentemente de autorização judicial. Para isso, ele não precisa de autorização judicial. Ele pode ligar na empresa telefônica e solicitar dados como, por exemplo, nome completo, CPF, RG, últimas ligações. Esses dados o delegado pode fazer. Não precisa de autorização judicial. Beleza? Já aqui, senhores, na interceptação telefônica, ela é precisa autorização judicial. Beleza? Ela é precisa autorização judicial. Tranquilo? Beleza. Então tem essa reserva jurisdicional. Tranquilo. A par disso, senhores, lembre-se, nós não estamos, sigilo de dados armazenados, nós não estamos falando ainda de interceptação telefônica. Qual é a melhor distinção aí, professor? A melhor distinção que eu quero trazer para você é o seguinte: nos dados telefônicos ainda é o iniciozinho da investigação. Nós não temos ainda o que nós chamamos de pesquisa. Pesquisa? O que é pesquisa, professor? O que é pesquisa? Pesquisa. Pesquisa. O que é isso, professor? O que é pesquisa? Senhores, pesquisa é prova da existência do crime. Então, pesquisa é o mnemônico. Pesquisa. Prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Pesquisa, mnemônico, pesquisa. Prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Beleza. Nós não temos ainda, então, aqui na quebra de dados, nós não temos ainda prova da existência do crime, ainda assim, de forma contundente. Em tese, nós ainda não temos um indício suficiente de quem é o autor do crime. Sobretudo isso aqui, Beleza. E o que aconteceu no caso prático? O que aconteceu nesse caso dessa jurisprudência aqui? Deixa eu apagar aqui para a gente entender. Vamos lá. Eu quero firmar o taco com você. O que a gente aprendeu até aqui? A gente aprendeu que existe a quebra de sigilo. Vários sigilos, bancários, telefônicos, etc. Nós estamos tratando de sigilo telefônico. Dentro de sigilo telefônico, nós podemos interceptá-los, beleza? Que precisa de autorização judicial, mas a gente pode quebrar só dados telefônicos, beleza? Esses dados podem ser pelo delegado de polícia ou pelo Ministério Público. Não tem reserva jurisdicional, beleza? Isso você entendeu. E outra coisa, para a quebra de interceptação, a gente precisa do pesquisa. Prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Aqui nos dados telefônicos, em tese, a gente ainda não tem isso. A gente está buscando isso, beleza? Olha a diferença. Tranquilo. Então vamos lá. Por isso que o delegado pode fazer essa quebra. Beleza? Tranquilo. Então vamos lá. A par disso, nós vamos entender o caso prático. A par disso, nós vamos entender o caso prático. Qual foi o caso prático? O caso prático foi o seguinte. Senhores, nós estávamos aí, houve uma prática do crime, né? Em determinada localidade, entre 7 horas da noite a 11 horas da noite. O indivíduo, o criminoso que praticou esse crime, provavelmente ele pode ter pego, né, algum Uber, alguma localização, alguma coisa neste sentido, beleza? Aí o delegado de polícia pediu, né, autorização para que a empresa disponibilizasse o Google, para que a Google, qual Google, né? Nós temos aí, nós temos o Waze, né? Tem lá no julgado especificado, nós temos o Waze e nós temos o Google Maps. Nós temos o Waze e nós temos o Google Maps. Então foi feita essa solicitação para que a empresa Google, mostrasse todos os IDs, todos os IPs de celulares que solicitaram ou que estavam trafegando naquela localidade entre 7 da noite a 23 horas da noite. Beleza. A empresa Google, né, refutou, inclusive, a decisão judicial, dizendo que não era obrigado a oferecer isso, por conta de que violaria muitos, era muito abstrato, né? Precisava individualizar
quem estava buscando. Então a empresa Google disse, judiciário, você precisa identificar para mim quem vocês estão buscando. Eu não posso fazer uma autorização, mostrar genericamente todas as pessoas que acessaram o Waze e o Google Maps. Eu não posso fazer isso, beleza? E aí? O judiciário entendeu o quê? O judiciário entendeu que a empresa Google era obrigado ou não? E aí? O judiciário entendeu que era obrigado sim. Então qual é a nossa resposta aqui? Ó? A quebra de sigilo de dados armazenados não obriga a autoridade judiciária a indicar previamente as pessoas que estão sendo investigadas. Tá certo? Tá certo, né? Como assim, professor? Não precisa indicar quem está sendo investigado? Não. Por que não, professor? A justificativa do judiciário foi essa. O Google, a gente está querendo, né, essas identificações de IDs e essas localizações de celulares, a gente está querendo essa localização, é justamente para identificar quem é. Pelo amor de Deus! Ô Google, seu burro, nós estamos querendo é saber quem é. É isso que nós estamos querendo saber. Se a gente já soubesse quem era, eu não tinha te pedido. O judiciário disse isso. Se eu já soubesse quem era o autor, o Google, eu não tinha te pedido. Beleza? Eu não tinha falado cadê a localização, esses dados armazenados dentro da Google. Beleza? E outra coisa que o STJ disse. O STJ disse o seguinte, o Google, quando nós estamos ainda no início de uma investigação, nós ainda não temos indícios suficientes de autoria. Nós não sabemos quem é o autor, pelo contrário, nós estamos buscando. A gente tem prova do crime, a gente sabe que ocorreu o crime, a gente tem provas suficientes do crime, mas nós não temos um indício suficiente de autoria. Então, dentro do PCISA, nós temos o P, mas não temos o CISA. Precisamos de indícios de quem é o autor do crime. Para isso, eu preciso dessa localização. Além disso, Google, eu não estou ferindo intimidade de ninguém. Eu não estou interceptando comunicações telefônicas. Eu não estou interceptando nenhuma interceptação específica. Diferente se eu, por exemplo, pedisse para o Google, né, para ele disponibilizar fotos íntimas, que é o que a gente vai tratar aqui, ó, no informativo 730. Então, beleza. Então, a priori, precisa o judiciário para solicitar IDs de celular, dados de celular para a empresa Google, ele precisa identificar quem é previamente o autor? Não precisa. Não precisa. Não precisa, professor, não. E na interceptação? Pô, na interceptação telefônica eu preciso, pô. Para eu interceptar alguém, o juiz, eu quero interceptar Cicrano, porque eu tenho prova da existência do crime, indício suficiente de autoria, materialidade e circunstância do crime. Por isso que eu quero interceptar fulano. Ah, então você pode. Beleza? O crime é punido com reclusão. Ah, é mesmo? Para interceptação telefônica, precisa ser apenado com reclusão? Precisa ser apenado com reclusão. Oh, interessante, o seu juiz. Pois é, entendeu? Então, senhores, presta atenção, o excelência, o juiz, não tem como, não tem outra prova suficiente e igualmente eficaz. Não tem outra prova suficiente e igualmente eficaz. Eu preciso fazer interceptação telefônica. É o último rácio. É minha última medida. É a única forma de eu descobrir e elucidar os fatos do crime. Então, tá vendo que para interceptar o telefone eu preciso de tudo isso? Agora, por dado, eu ainda não tenho nada. Eu estou precisando disso. Isso que o judiciário disse. Mas eu tenho duas coisas para te falar. Duas coisas. Primeiro, não confunde essa decisão do Google, que o judiciário obrigou o Google a falar aquelas localizações das pessoas, não se confunde com o WhatsApp e a sua criptografia. Não se confunde. Por quê? O judiciário quis multar, né? O judiciário quis multar a empresa a empresa WhatsApp, esses dias atrás. Quis multar a empresa WhatsApp, dizendo que, como elas não disponibilizaram as conversas telefônicas, beleza? Mesmo com autorização judicial,
eles enviaram uma astraente, que a gente chama de multa. Uma multa para a empresa WhatsApp. E o WhatsApp falou, não, eu não tenho possibilidade, porque são tudo criptografado, beleza? Não tem como eu, WhatsApp, quebrar essa criptografia, beleza? É impossível disso. E aí o STF entendeu, bacana, nessa situação é ilegal a multa aplicada ao WhatsApp, porque não tem como o WhatsApp descobrir a sua criptografia, beleza? Nesse caso, não se confunde com esse, é outra coisa, beleza? Naquele caso, o WhatsApp não tinha como. Aqui, nesse caso, a Google tem como. Eles estão refutando, mas eles têm como. E eles têm que fazer. São obrigados a fazer, beleza? Agora, senhores, atenção. Isso que eu falei para vocês está se referindo a esse informativo, beleza? A esse informativo. Agora nós temos esse aqui. O que ele disse? O que esse informativo diz? Esse informativo diz o seguinte. Ó. Já que nós tínhamos precedentes, né? Já que o judiciário tinha precedente desse informativo que eu acabei de falar para vocês, ele pediu além. Ele falou, ó, além dos dados armazenados, eu preciso de outros, além dos dados de localização, eu preciso de outros dados armazenados. Quais? Aí ele pediu. Aí o judiciário pediu, eu preciso de fotos, de Google Fotos. Ó, ele falou, deixa eu ajeitar aqui. E aí o judiciário disse o seguinte. Eu preciso do Google Fotos. Google Fotos. Beleza? Eu preciso do Google Fotos. Eu preciso do Google Drive. Eu preciso do Google Drive. Eu preciso de violar a intimidade. Essa é a palavra. Violar a intimidade. Beleza. Pode violar a intimidade? Pode. Pode violar a intimidade. O judiciário pode violar a intimidade. O judiciário pode ter acesso ao Google Drive. O judiciário pode ter acesso ao Google Fotos. Pode sim. Mas nesse caso foi negado. Nesse caso aqui foi negado, ó. Nesse caso aqui foi negado. O STJ entendeu inconstitucional, né? Então não pode, nessa situação aqui, não pode o judiciário pedir de forma aberta várias pessoas, vários Google Drive, Google Fotos, sobretudo infamando, violando a intimidade das pessoas, pô. Como é que eu pego aquela localidade que foi praticado o crime, ó? Eu vou querer a localização dos telefones, beleza. Agora o judiciário pede assim, não, além da localidade, eu vou querer Google Drive de todas as pessoas que estavam ali, de Google Fotos de todas as pessoas, tá vendo a diferença? Pô, e não pode, pô. Tanta gente que passou ali, imagine você passando lá. E aí o judiciário viola o seu Google Fotos e defere, tá lá seu nudes. Nudes não, pô. Pacto não faz essas coisas não, tá doido? Né? Outra pessoa, o Mévio, né? Tem lá o nudes do Mévio lá no Google Fotos. Pô, é sacanagem. O Mévio não praticou crime, coitado, não fez nada, coitado. Beleza? Ele tava se autodescobrindo através da foto e o judiciário violou a intimidade dele, pô. Não pode, né? Não pode seguir. Então, nesse caso, seria muito aberto a cláusula, beleza? E aí o STJ ainda, inclusive, trouxe, né, dizendo o seguinte, olha, judiciário, de fato, se nós estivéssemos aqui diante da geolocalização do Google, ou também chamado de geofinch, eu acho que é assim que se pronuncia, eu não sou muito bom nesses pronunciamentos, né? Geofinch, eu não sei se é assim, mas enfim, na geolocalização é constitucional. Então, a obrigatoriedade de disponibilizar a geolocalização é constitucional, mas é inconstitucional, a violação de intimidade genérica. Então, é inconstitucional essa violação o quê? Genérica. Eu quero que você entenda isso, viu?
eu quero que você entenda que eu estou falando de algo genérico. Diferentemente de eu prender um criminoso com busca e apreensão e eu verificar, por exemplo, numa tela de um computador lá na casa dele, verifico várias fotos, inclusive, de pornografia infantil. Olha que sacanagem, né? Inclusive, é uma decisão, é um julgado, viu? É uma jurisprudência, isso que eu estou falando para vocês. Nesse caso, pode o delegado de polícia prender aquelas, né, fotos, apreender, instaurar um inquérito diferente, porque isso aqui é uma serendipidade de segundo grau. O que é serendipidade, professor? É o encontro fortuito de provas. Então, encontrei outras provas além daquelas que eu estava pesquisando. Então, eu vou abrir outro inquérito policial, instaurar outra investigação para que nós possamos prendê-lo também. E provavelmente, futuramente, vai ter uma conexão aí dos crimes, mas para que nós possamos prendê-lo, por aquelas pornografia infantil. Então, nessa situação, eu posso, inclusive, com autorização judicial, violar outras intimidades dele, inclusive Google Drive, Google Fotos, tudo isso, beleza? Para o bem da sociedade. Diferentemente de uma busca genérica de Google Drives e Google Fotos. Espero que vocês tenham entendido. Então vamos lá. Só para a gente fechar o entendimento desse julgado. Vamos fechar o entendimento desse julgado. Primeiro entendimento, senhores, né? Nós podemos, o judiciário não precisa individualizar o autor do crime quando estamos falando de geolocalização do Google, porque ainda estamos buscando autoria e materialidade, beleza? Tranquilo. Mas não pode também o judiciário requerer genericamente a violação de Google Drive, Google Fotos ou instrumentos de intimidade da vítima. Nesse caso não pode. Isso aí foi uma decisão aqui, ó, 2022. Então, ó, senhores, essa decisão aqui é 2020, essa decisão aqui é 2022 do STJ. Uma não contradiz com a outra, é a mesma pegada, beleza? Então não pode fazer violações genéricas de Google Drive fotos daquela localidade. Mas o Google ele é obrigado a disponibilizar IDs, IPs e localizações de telefone em determinado lapso temporal onde foi praticado aquele crime naquele local. Isso não se confunde com quem? Com o WhatsApp e sua criptografia, como eu falei para vocês. Tranquilo? Então, fechou. Estamos juntos. Vamos para o próximo vídeo, onde nós vamos tratar aqui um pouco sobre nulidade do júri e aqui um pouco sobre esse informativo, que inclusive é tópico da sua redação. Valeu! Um grande abraço, professor e mentor Paulo Gonçalves.